Então, como eu estava dizendo, a gramática fonológica do espanhol ela é dividida em duas, né, segundo o Brizolari Semino. Uma peninsular, que tem 5 fonemas vocálicos e 19 fonemas consonânticos, e a da América Latina, que são 5 fonemas vocálicos e 17 fonemas consonânticos. Então, cada língua isso vai variar. Seguindo. Seu número é limitado, como eu acabei de falar. Nós temos aí uma gramática fonológica de 22 e 24 fonemas, né? No caso da gramática fonológica do espanhol. No entanto, nós temos um número ilimitado de fones, de realizações. São invariáveis, ou seja, não tem variação o fonema, e se representa entre barras. Já o fone ou alofone é a principal unidade de trabalho da fonética. O fone é o som, ou seja, a concretização do som, a realização, o que nós escutamos. Seu número é ilimitado, porque cada pessoa ela tem um modo específico de falar. E eu, como falante nativa, posso falar aquele som de diversos modos possíveis. Não tem função distintiva, ou seja, ela não diferencia uma palavra da outra. Se representa entre colchetes. Estão sujeitos a diferentes tipos de variação. E o alofone é essa variação. Quando eu falo de variação, eu posso falar de alofonia também. São palavras sinônimas, certo? E aí chegamos na questão da dicotomia língua versus fala. E aí, rapidamente, a fala é o quê? É a parte material da linguagem, é a manifestação individual da língua, seja de maneira oral ou escrita. Veja, façam sempre aquela relação fala, língua, fonética, fonologia, fonema, fone. Seja na língua, que seja a comunicação se dá através da fala. A fala é a concretização. Né? Como há um grande número de falantes de uma língua, se costuma dizer que o número de falas é infinito. Cada pessoa tem um modo específico de falar. Né? Já a língua é a parte abstrata intelectual da fala. Se refere ao sistema em que os elementos da fala se relacionam a partir de uma função diferenciadora ou contrastiva. Tem um caráter mais geral, fixo e finito. Né? Portanto, nós temos esse quadro que representa bem essa dicotomia, essa diferença entre língua e fala, sendo a língua social, né? A fala individual. A língua ela é essencial, né? Se não existisse a língua, não teria como ter a fala, que é secundária ou acessória. Né? Por quê? Porque a gente se distanciaria tanto do modo de falar que seria incapaz de se comunicar. Então a língua ela nos prende ela nos prende dentro de um sistema que permite que todos os falantes, por mais que façam tenham diferentes tipos de fala, né, ele consiga se comunicar através de uma mesma língua. Ela é psíquica, ou seja, ela é mental, enquanto a fala é psicofísica, né? Ela é real, ela se produz, é o que se escuta. A língua é sistemática, pertence a um sistema, enquanto a fala é assistemática. Né? E aí, falando sobre fonética e fonologia resumidamente, então, a fonética ela estuda a fala e define os sons, né, os fones, como a gente já viu, e sua transcrição deve ser feita entre colchetes, como nós temos aí as palavras mesa, em espanhol, né? E tia, em português. Já a fonologia estuda os sons da língua e define os fonemas, e sua transcrição deve ser feita entre barras, como aí na palavra carro ou carro, certo? E aqui nós temos um exemplo de transcrição fonética aí, fonológica, né? Aqui é a transcrição fonética, né? Representada entre colchetes, e aqui é a transcrição fonológica representada entre barras. Veja que na transcrição fonética, nós temos aqui, por exemplo, a palatização, né, do t do português. Então aqui nós podemos ver exatamente como o falante falaria. Né? Tem fonética articulatória. Né? Articulatória, aspirado R. Enquanto aqui embaixo nós temos na transcrição fonológica, né, o T, que seria a representação ideal do fonema. Nós temos que o Rzinho aqui, ó, ele é um arquifonema. O que seria um arquifonema? Ele mostra que dentro desse contexto fonotático pode ter diversas realizações. Né?
Aqui usou um som aspirado, mas poderia ser um velar, um glotal, uma TEP, dependendo do falante. E aqui, para representar e explicar rapidamente essa questão da abstração e da concretização, nós podemos dividir essa imagem em duas partes, né? Nesse caso, ó, tudo que for mental, eu vou colocar desse lado. Tudo que for abstrato, tudo que for concreto, desse lado. Então, o fonema, ele é abstrato. O fone, ele é real, ele é concreto. A língua é abstrata. A fala, concreta. A fonologia seria algo abstrato, enquanto a fonética é algo mais concreto, certo? E aí, pensando nessa questão de fonema, essa relação fonema, fone, né, grafema, eu botei patologia aqui só para explicar uma diferenciação. Mas normalmente o que eu quero mostrar aqui é apenas que o que é fonema em uma língua não necessariamente é fonema em outra língua, né? Ele pode ser apenas um fone em outra, ou o contrário, ou simplesmente nem existir, tanto como fonema, nem como fone. Então aqui eu trago, por exemplo, a questão do TH do inglês, né, que muitos também colocaram isso no fórum da semana passada, como uma dificuldade dos falantes brasileiros quando estão aprendendo inglês, né, que seria o som interlingual. Esse som, por exemplo, ele é fonema no inglês, ele também é fonema no espanhol. Né? No entanto, no português, que é esse que é representado assim, né, o fonema interdental, tanto no português ele não é fonema, ele é uma patologia, né? Que a gente já vai falar. A pessoa que tem a língua presa, né? A pessoa que tem a língua presa fala assim, que seria o som interdental, a língua entre os dentes, certo? Uma outra patologia bastante comum no português seria o rotacismo, né? Que é a troca do L pelo, ou melhor, do R pelo L, como é o caso do Cebolinha. Quero ser campeão de natação. Rotacismo, tem muitos trabalhos sobre rotacismo. Acho que vale a pena vocês pesquisarem, lerem algo a respeito. Significado significante. Essa parte eu botei aqui os slides, mas eu vou passar bem rapidinho para o que realmente é interessante, porque eu já acho que o vídeo está se alongando demais. Então, nós temos vários tipos de linguagem, né? A linguagem visual, verbal e gestual. Mas o que realmente é relevante para a gente com relação ao significante e significado é que o significante ele tem relação com o fone e com a alofone. Ou seja, sempre que o som ele tiver relação, ele atingir apenas o plano do significante, eu estou me referindo a fone ou alofone. E quando ele atingir o plano do significado, eu me refiro ao fonema. Certo? Como assim? Vou explicar melhor. Aqui eu vou dar um exemplo no português, no espanhol e no inglês. Então, no português eu tenho aí a palavra dia e tenho a mesma palavra pronunciada dia. Né? Nós vemos que temos sons diferentes, no entanto, mesmo fazendo essa modificação, não muda o significado, não deixa de ser dia, ou dia, dependendo da pessoa que esteja falando. Né? Então veja que aqui não houve mudança de significado, ou seja, ficou apenas no plano do significante. Então eu me refiro a fones. O j e o d no português, por exemplo, não são fonemas distintos, né? Não são fonemas diferentes, certo? No espanhol, por exemplo, na palavra Espanha, se eu falar Espanha ou Espanha, né, aspirando o S ou não deixará de ser Espanha. Espanha. Certo? E no inglês, por exemplo, a palavra Italy ou Italy, tanto faz eu falar de um modo ou de outro, também não deixará de ser Itália. Certo? Então, nesses três casos são exemplos de mudanças de som que atingiu apenas o plano do significante, ficando aí na relação fone ou alofone, porque são variações, né? Enquanto que nos exemplos a seguir estaremos falando de significado, vai atingir o plano do significado, como por exemplo na palavra do português para e cara, né? Para, de parar, é diferente de cara, uma roupa cara. Então aí, quando eu mudei o p por k, eu mudei o significado da palavra, então me refiro a fonema. No espanhol, se eu falo pero ou perro, né? Se eu troco a vibrante simples pela vibrante múltipla, nesse contexto intervocálico, eu mudo o significado. Por quê? Pero significa mas, é uma conjunção, enquanto perro
é o animal, o cachorro. Como ele diz aqui, ó. Entiéndeme, Bernarda, esse perro solo te está utilizando para sus fines de semana. Aí a perita fala, né? Sim, perro lo amo. Então aí esse perro e esse perro têm significados diferentes. E em inglês nós temos aí um exemplo das vogais, né? Onde temos sick e sick, né? Um i mais alongado e um mais curto, que fica entre o i e o e, né? Esse segundo, certo? Onde o primeiro, em sick, é procurar, e sick é doente. Temos também significados diferentes, certo? Então, com isso, a gente conclui a nossa aula. Aqui nós temos algumas referências. Muitas gracias e thanks.